Olá para todos, estamos aí de volta aí, né, no nosso vídeo, na nossa leitura diária da Bíblia. Para quem está acompanhando aí, está gostando muito. Você que não acompanha, pode passar a acompanhar aí junto comigo, tá bom? Então, vamos lá comigo, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Isso. Então, você agora pega a sua Bíblia, vamos lá? Abra lá no livro de Gênesis, capítulo 14, tá bom? Então, vamos no capítulo 14 aí. Então, bora lá comigo. Vamos na leitura de Gênesis, bora lá? Capítulo 14. Versículo 1. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolamé, rei de Eilão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Edimar, contra Simiber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram num vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Vou ler novamente. Quedorlaomer. Porém, no 13º dia, eles se rebelaram. No 14º ano, veio então a derrota, os Efaíns em Asterote, Canaim, os Zuzins em An, e os Emins em Savi, Kiriataim, e os hebreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azarzon Tamar. Gente, tem alguns nomes difíceis, mas aí eu vou falando devagar para vocês estarem entendendo, tá? Então, até para mim ler, às vezes é um pouco difícil, mas tá dando para entender aí bacana, né? Vou ler devagar para vocês entenderem. Então, saíram o rei de Sodoma, de Gomorra, de Adimar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para uma batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e contra o Tidal, rei de Goim, e contra Arafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram então 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de bedume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e o restante fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Ló é preso. Aí em Gênesis, capítulo 14, continuando, versículo 12, tá? Apossaram-se também de Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem conseguiu escapar e veio e contou tudo a Abraão e o hebreu. Ele morava junto dos cavalhais de Manré, os amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Quando o Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa. Perseguiu o inimigo até Dan, e de noite Abraão dividiu seus homens em grupo e derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá,
que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló. Os bens dele ainda, as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoa Abraão. Quando o Abraão regressava depois de derrotar o Quedorlaomer e o rei que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Suavé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e bendito seja, ó Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, ó Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia, nem uma sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim e não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Mamré. Os homens que foram comigo, estes ficam com a parte deles. Então, tá aí, a história, do nosso livro de Gênesis, capítulo 14, na guerra de 4 reis contra 5. Eu vou ler para vocês aqui também o capítulo 15. Então aí vai acompanhando junto comigo. Eu ia fazer um outro vídeo, mas como a história vai se encaixando uma a outra, eu vou fazer para vocês aí do capítulo 15 também. Então vamos continuar aí. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e herdeiro na minha casa, e esta é o Damasceno Eliezer? Ele perguntou. Senhor Deus, Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metade, umas diante das outras. E as aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor
e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus e dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Que história linda, né? Então é isso, gente. Então eu li aí para vocês, né? Para quem está acompanhando, o livro de Gênesis. Nós pegamos o capítulo 14 e o capítulo 15. Paramos aí então no capítulo 16, que vai falar sobre Saraia e Agar. Uma história também belíssima, né? Que serve de aprendizado para todos nós. Então, é isso aí, pessoal. Espero vocês até o próximo vídeo. Fiquem atentos, tá? Liga aí o sininho para quando cair vídeo novo, vocês já tá com o celular aí atentos, né? Para estar acompanhando. Então, até a próxima leitura.